E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Vamos lá. Segundo o portal O Dia, olha só. Caso Flor de Lis. Primeiro depoimento de defesa é marcado por discussão entre advogados, juíza e testemunha. A confusão ocorreu no momento em que a testemunha falaria sobre saliências cometidas por Anderson do Carmo. Tá aqui a imagem da Luciférica, né? A pastora capirotesca, que graças a Deus está na cadeia, perdão, e está fazendo de tudo para sair, né, da mesma. Vamos lá. Eu leio notícias aqui porque para ninguém dizer que eu estou fazendo fake news. Isso já me livrou de muito processo e me fez ganhar também processo. Vamos lá. O depoimento da primeira testemunha de defesa do julgamento de Flor de Lis e os outros 4 réus pela morte do pastor Anderson do Carmo foi marcado por discussões entre os advogados Janira Rocha, Rodrigo Faux e a juíza Nearis. E também Tayane Dias, filha afetiva da ex-deputada, que começou a ser ouvida por volta das 13 horas. No júri, os demais réus julgados são Simone dos Santos, que é a filha biológica, né? André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva, ambos filhos afetivos, e Rayane, que é a neta da Luciférica. A confusão ocorreu no momento em que a testemunha falaria sobre a saliência de Anderson do Carmo e perguntou à advogada Janira se poderia responder. Nesse momento, a juíza Nearis questionou a atitude da Tayane e explicou que havia se referido à defensora porque não sabia se poderia falar sobre outra pessoa. Olha só o detalhe. A magistrada então esclareceu que Tayane deveria ter falado com ela e não com a advogada. A promotora de justiça do Ministério Público do Rio, Maria Paixão, também se manifestou e disse que o depoimento não era conversa de comadres. Mais cedo, a testemunha já havia sido repreendida por falar olhando para o júri. Se atentem bem nesses detalhes. Ou seja, o povo olha para o júri falando. Alguém assistiu o Deadpool? Já assistiu o Deadpool? Tem um negocinho chamado a quebra da quarta parede. O que é a quarta parede? Quando a pessoa, num filme, o personagem olha para a câmera e fala com quem está assistindo. É dessa forma que estão fazendo. Para quê? Mexer com os ânimos de todo mundo. Mexer com o sentimento. Para as pessoas ficarem, sabe? Com o coração quebrantado. É isso. Mas vamos voltar aqui. O que eu estou falando aqui não é porque eu sou defensor do pastor Anderson ou da Flor de Lis. Não, eu quero só ser justo aqui com a matéria. Voltando lá. A magistrada então esclareceu que Tayane deveria ter falado, né, com ele não advogado, como eu disse, né? Voltando aqui. Ao retomar então o seu relato, Tayane afirmou que só soube da saliência após o pastor ir para a terra do pé junto. Uma vez que a irmã Rafaela teria relatado que Anderson, né? Não vou falar aqui porque a diretriz do YouTube não me permite contar isso. Não vou falar porque a diretriz não me permite comentar aqui também e eu tenho respeito às irmãs, porque olha, isso daqui é tenso, né? O caba bulinou, falar assim, pronto. Ela também contou que a vítima tinha o hábito de bater. O quê? Ah, dar tapas na bunda da Simone e abraçá-la por trás. E ressalta: eu não entendia na época e eu não via maldade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Abraçar por trás? Dar tapa na bunda? Isso o homem faz com a mulher dele.
Entre o casal, tudo bem, aí é normal. O cara que tá namorando, é noivo, se tem essa intimidade, eu não tô entrando aqui no quesito religioso. Eu não tô nem entrando nesse quesito religioso aqui. Ainda é compreensivo. Agora, na enteada, ex-namorada, na frente de todo mundo, é muito estranho. É muito estranho esse papo. É muito estranho. Muito estranho. Mas vamos lá. Não tô dizendo que é verdade ou que é mentira, que eu não duvido também não. A testemunha também relatou que nunca foi vítima da saliência do pastor, mas que não se sente saudades dele por ter descoberto sobre a saliência supostamente cometida. Durante a oitiva, a filha ainda descreveu, Flor de Lis como uma pessoa atenciosa e disse que Anderson era rigoroso e estressado e que por isso havia dias em que não conseguia ficar próximo dele. Onde termina aqui ressaltando essa primeira parte. Tinha dia que acordava com o diabo no corpo, ao ponto da gente não querer chegar perto, declarou ela. Agora, deixa eu contar uma coisa aqui. Vou contar uma coisa que é verdade. Eu tenho amigos em comum com Anderson do Carmo que falaram para mim que ele era uma ótima pessoa. Mas também tem um amigo meu que falou assim que ele saía do púlpito, se a pessoa não era famosa nem nada do tipo, fosse conversar com ele, ele era bruto, estúpido, arrogante. Foi o que o meu amigo me contou. E aí que esse meu amigo, ele faz vídeo pro YouTube também, mas não é sobre religião. É sobre política. Se eu contar para vocês, e tem gente me mandando mensagem, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar quem que é essa pessoa para não. Qualquer dia eu chamo ela aqui no canal para ela contar a versão. Qualquer dia eu vou chamar para fazer um podcast comigo e essa pessoa contar esse detalhe. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tem coisa que é tensa, viu? Tayane ainda postou outras situações de que o comportamento agressivo do pastor, sendo um deles quando soube que Anderson bateu em Flor de Lis e a empurrou da escada da casa. Ela, porém, informou que não estava presente quando a situação teria acontecido. A outra ocasião teria sido uma briga entre ele e Wagner Pimenta ou Misael, onde teria mordido André, quando o mesmo tentava separá-los. Olha, essa briga entre Anderson do Carmo e o Wagner Andrade, a gente confunde os nomes aqui, é tanto nome. Wagner Pimenta, pronto, o Misael. Essa briga já era muito conhecida. Não posso afirmar que aconteceu de tal jeito, aconteceu isso ou deixou de acontecer, isso eu não posso afirmar. Mas que é famosa a briga entre ambos, isso daí já é famosa. Desde os primórdios do caso. Não sei se ele, agora, o posicionamento dele sobre essa briga. Inclusive, ele deixa subentendido, em alguns momentos, que houve essa treta. Tem muita coisa aqui, tem muita água para rolar desse caso ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. Segundo a depor em defesa de Flor de Lis, foi o médico oncologista Diogo Bagano Diniz, que atendeu Simone, filha biológica de Flor de Lis. Era um rápido depoimento que durou cerca de 15 minutos. Ele apenas citou que Simone, sua paciente, tem problemas de câncer de pele e que, por conta disso, poderia ter uma progressão de pena. O terceiro depoimento de defesa de Flor de Lis, Marzi e Rayane, começou por volta das 16h35, com o desembargador Ciro Darlan. Guarda esse nome, já vou comentar isso aqui. O Ministério Público do Rio tentou, em abril deste ano, desqualificar a participação dele no julgamento,
devido a uma série de reportagens relacionadas a supostos atos de corrupção. Porém, o desembargador foi inocentado das acusações mencionadas nas notícias divulgadas pela imprensa em 2020. Deixa eu contar aqui um pouquinho sobre o Ciro Darlan, que é só para a gente ter uma noção de quem é quem, como que foi, dentro de qual circunstância. Olhem só. Ciro Darlan era o desembargador que Anderson do Carmo e Flor de Lis, em diversos testemunhos antigos, contam sobre ele. Vou repetir para ver se você entendeu. Anderson do Carmo e Flor de Lis relataram em depoimentos que tinham contato com Ciro Darlan. Eles confessaram em púlpito, contando os testemunhos. Agora que eu vi. Às vezes eu não respondo o povo, não é maldade não, viu? Porque eu mudo de tela aqui, não dá para me ver. Jucineuda Tenório comentou. Oi, André, me dá um alô. Alô! Obrigado, eu carinho, atenção, todo mundo está acompanhando baixinho. Vamos continuar aqui. Ciro Darlan era o desembargador que foi, segundo Anderson do Carmo, quem assinou o papel para Flor de Lis ter a guarda das 50 crianças. Ele foi acusado de corrupção na época que estourou o caso, um pouco antes, e havia uma especulação de que o caso Flor de Lis estava se desenrolando e sendo complicado de desenrolar, aguardando a espera dele voltar, né, como desembargador, para dar um jeitinho lá para Flor de Lis. Existe uma especulação, já que ele é corrupto, melhor dizendo, desculpa, acusado de corrupção, já que ele é acusado de corrupção, né? Existe uma especulação no caso de que ele teria aí recebido alguma coisa dela para tentar dar um jeitinho, porque Flor de Lis sempre dá um jeitinho. E como eram? E como eram, viu? Como eram, Rogério? Como eram? Obrigado, Nisso. Obrigado do fundo do my heart. É verdade, Lúcia. Muito, olha, existe uma especulação. Obrigado, Erenice. Boa noite. Obrigado aí pelo carinho e atenção. Existe uma especulação que o caso Flor de Lis é especulação, não estou afirmando. Vá para um outro aspecto que ainda não foi divulgado na mídia. Se isso for verdade, eu acredito na possibilidade de existir, assim, sabe, uma investigação profunda ainda, e caso venha a ser concluído que ela seja culpada e tudo mais, vai vir mais coisa para cima dela. Se for verdade, vamos continuar, senão eu vou falar demais aqui. Prosseguindo. Dia do crime, né? Na oitiva, Tayane disse que dormia no momento em que o pastor teve o CPF cancelado e que ouviu apenas 2 disparos. Não foi papá, 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 né? Apesar de estar na casa na ocasião, ela relatou que nunca foi intimada a prestar depoimento, mas que chegou a entregar o seu celular quando agentes estiveram lá na residência. Ao ser questionada porque nunca procurou a polícia para relatar os acontecimentos, a testemunha disse que teve medo por conta da abordagem agressiva com alguns membros da família. Segundo ela, um agente teria dito que uma das meninas da casa era gostosinha. Nesse momento, a juíza afirmou que era um comportamento muito grave e pediu que ela informasse o nome do policial. No que Tayane respondeu que não sabia e que ouviu os parentes comentando sobre o episódio.
Particularmente, eu acredito que isso seja mentira. Pode ser que aconteceu? Pode, não duvido. Mas eu acredito que seja mentira. Cortina de fumaça. A especialidade de Flor de Lis e de todos os filhos que acompanham a conduta dela é a mentira. Cortina de fumaça. Cascas de banana. Informações inverídicas. São especialistas nisso. Também tiveram uma boa mestra, né? A testemunha, ainda questionada, se mandou uma mensagem para sua irmã Raquel no momento em que ela prestava depoimento, pedindo que ela não falasse nada à polícia, e ao começar a explicar a situação, foi interrompida pela juíza, onde afirmou que ela precisava confirmar ou negar se é só depois que poderia complementar. Tayane insistiu na justificativa, foi novamente repreendida e, por fim, disse que enviou a mensagem, mas pedindo para que ela não fosse ouvida sem um advogado. Ao final da oitiva, o advogado Rodrigo Falques pediu a palavra à juíza e declarou que a testemunha foi desrespeitada durante o depoimento. Ela afirmou que, desde a segunda-feira, somente testemunhas de acusação foram ouvidas e não tiveram o mesmo tratamento. Ela citou na oitiva da delegada Bárbara Lomba como exemplo, afirmando que ela falou por 12 minutos corridos sem ser interrompida. É fogo, né? A juíza então disse que só interrompeu Tayane porque foi necessário e porque ela não estava respondendo as perguntas de forma adequada. Ela também destacou que as testemunhas de defesa ainda não haviam prestado depoimentos porque não tinham sido arroladas pelos advogados. A advogada Janira Rocha também pediu a palavra e se... Essa Janira, só por Deus, hein? E se queixou do comportamento da promotora Maria Paixão, por ter feito uma dancinha ao chamar a oitiva da filha afetiva de Flor de Lis de conversa de comadres. Aí ela pegou um ar violento, né? Pegou um ar violento, meu Deus do céu. Ainda prosseguindo, tem as testemunhas de acusação. Nessa quinta-feira, já haviam sido ouvidas as 3 últimas testemunhas de acusação, sendo Érica dos Santos de Souza, filha afetiva da Luciférica, Rebeca Vitória Rangel, neta, e a também filha afetiva Roberta dos Santos. Durante o terceiro dia do julgamento, 4 testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo Raquel da Silva, neta da ex-deputada e também filha de Carlos Ubiraci, um dos envolvidos no crime e já julgado. Daiane Freiras, filha adotiva, que trabalhava como tesoureira na igreja, Daniel dos Santos de Souza, filho adotivo, Luan Vedovi Rangel Pimenta, nora de Flor de Lis, Luana, falei errado, Luane, é Luana, que é a nora, casada com Wagner Andrade Pimenta, e também conhecido como Misael, o filho adotivo. Na terça-feira, durante o segundo dia da oitiva, prestaram depoimento, né, Tiago Valls, que atuou nas investigações, o delegado Alan Duarte, e também os filhos adotivos, Alexandre Felipe Matos Mendes, Luan e o Wagner Andrade Pimenta, vulgo Misael. Primeiro dia foram aqui... É só apresentada a acusação contra a pastora Flor de Lis. Bom, essa aqui é a primeira parte. Calma, que ainda tem mais 2 partes aqui que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Calma. Tem mais 2 partes. Isso aqui é só para aquecer. Vocês viram o pega pra capar que teve? Por que a juíza Neariz estava tendo essa conduta com a defesa? Porque eles não são claros e nem objetivos. Tudo que eles fazem é que diz, que dissesse, que dizia. Sabe? Sempre os advogados estão interrompendo no sentido de que quando a juíza questiona alguma coisa, eles vão contra. Sempre tem isso. E traduzindo aqui, eles estão fazendo de tudo para prolongar o máximo possível. Quanto mais eles conseguirem enrolar, melhor é. Mais cansativo está vencendo o grito.
Essa é a estratégia da defesa de Flor de Lis. Esta é a estratégia.